dessa manhã, na oferta desta manhã. E vai vir da onde eu menos espero. De terra seca, de terra improvável, de terra que eu nem olho, vai vir um suprimento e a bênção completa para a minha vida. Eu creio, Senhor, que as palavras que estão liberadas sobre esse mês é verdade. A última bênção é verdade. O teu coração vai ser limpo de ansiedade e de complexos. Eu nunca vi uma bênção tão realista para os dias atuais. E eu quero declarar sobre você as janelas dos céus abertas. A bênção de José do Egito que o apóstolo profetizou. Você tem unção de governo. Você tem autoridade sobre nações. Autoridade sobre a tua vida. Autoridade sobre você. Limpa o teu coração de ressentimento. Libera as pessoas que te feriram como José do Egito. E que você pode alinhar nessa manhã a tua fé. Qual é a oferta, queridos, que hoje nós vamos entregar ao Senhor? Qual é a oferta que o Espírito Santo de Deus está te pedindo para você começar um pé de meia espiritual? Para se fortalecer, para parar de oscilar no teu humor. Deus está me falando muito forte. Um dia você crê, você parece que é uma bomba. Passa os dias, você murcha de tal forma que você se culpa, que você entra em acusação, em julgamento, que você quer se esconder, que você quer engavetar sonhos. O Senhor está falando com você nessa manhã, é com você. Há um chamado sobre a tua vida. Alinha a intimidade que Deus manda a resposta. Alinha a tua vida. Eu estou ouvindo alguém dizer: fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. E o Senhor está falando com você. Ele já ouviu a tua oração. A resposta é a Bíblia. Fala comigo, Senhor. Ele está falando. Tira essas vestes de vergonha. Tira essas vestes de vergonha nessa manhã. Querido, não é possível que eu estou ouvindo vozes tão fortes no meu coração, de pessoas entristecidas, oscilações de humor, de você não acreditar em você. Você não acredita em você, meu Deus do céu, quem que vai acreditar? Nessa manhã, veste com vestes da autoridade do Senhor. Recebe essa unção e essa multiplicação. Você não está ouvindo barulho de chuva. Você não está vendo nada. Mas o Senhor está falando: abre as covas, entrega a tua oferta, entrega o teu sacrifício. No milagre da manhã eu vou te responder. Sejam todos consagrados e ungidos para entender essa palavra. E a partir dela, milagres extraordinários acontecer em nome de Jesus. Deus abençoe, entrega com alegria.
regozijai-vos do Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. E sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 E o melhor de Deus, e o melhor de Deus ainda está por vir. E o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. E o melhor de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. O melhor de Deus está por vir, queridos. E se preparem. Quero que vocês abram a tua palavra. 2 Reis, verso 2. Hoje a gente encerra essa campanha da multiplicação. E hoje o Senhor está multiplicando a nossa unção de poder e realização. Amém? 2 Reis 2. Fala assim: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como vive, não o deixarei sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre elevando por cima da sua cabeça, por sobre a sua cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui,
porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não deixarei sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando por sobre a sua cabeça? E ele respondeu: sim, também já sei, mas não digam nada. Você imagina, em todo lugar que ele passava, vinha um confronto, né? Vinha um confronto, vinha um deboche. E no crescimento da unção, querido, no crescimento da nossa unção, a gente vai lidar com muitos confrontos. Com muitos confrontos. Presta atenção. Mais uma vez, versículo 6. Elias disse a Eliseu: fique aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos do profeta foram e ficaram certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Imagina esses profetas olhando, dizendo: ai meu Deus, esse Eliseu se acha, né? Porque é assim, né? Aí ele se acha que vai ser o próximo que vai comandar o exército aqui, ó. Ele que vai ser o nosso mentor. Ele está se achando, né? Olha só. Então Elias pegou o manto, enrolou, bateu ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram a seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do teu espírito. Ele disse assim: eu quero viver o dobro de realização, de poder, de autoridade, de tudo o que você viveu até agora. Não para o meu ego, não para ser envaidecido, não para me mostrar para ninguém, mas para que o Senhor manifeste a glória dele sobre a minha vida. E Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, ele rasgou em duas partes. Ele disse: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? E é assim que nós dissemos. Então ele levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra e disseram a Eliseu: eis que entre os servos há 50 homens valentes. Deixe-os aqui ir à procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor tenha levado e lançado em alguns montes ou nos vales. Porém ele respondeu: não mandei ninguém. Mas eles insistiram com ele até que constrangido disse: podem ir os homens. E enviaram 50 homens, que o procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu que tinha ficado em Jericó, e lhes disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Queridos, esse ano Deus tem uma autoridade para derramar sobre a tua vida. Aqueles discípulos que estavam olhando e dizendo: esse Eliseu se acha. E aí, quando Elias foi embora, eles saíram à procura. Pois é, tiveram que enxergar que Eliseu havia recebido a porção do Espírito que havia em Elias, a presença do Espírito Santo de forma dobrada.
Nessa manhã nós vamos encerrar essa campanha, recebendo essa multiplicação de unção. Porque hoje é dia de você deixar alguns cenários para trás. E nós vamos começar por Gilgal. Em nome de Jesus, Deus quer falar conosco nesses breves momentos. Senhor, nós nos santificamos, Pai. Nós consagramos o nosso jejum nessa manhã, porque nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua direção debaixo desta palavra. Naquilo que nós precisamos nos despir e deixar neste lugar. Toda a nossa carnalidade, toda a nossa incredulidade, porque o Senhor tem grandes coisas reservadas, porque verdadeiramente o melhor de Deus está sendo preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. Glória a Deus. Queridos, unção significa ungir, derramar, óleo consagrado. Unção é receber a capacidade sobrenatural de Deus sobre cada um de nós. E hoje o Senhor quer colocar essa unção sobre você, Ele quer repartir sobre você. Uma unção fresca, uma capacidade de revestir de poder, de autoridade do Espírito Santo, para que você viva realizações, para que você simplifique a tua vida, para que você tenha um novo olhar para você e para a vida. Aquele louvor do Thales, que fala, é fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo. E é uma verdade. Nós, como servos do Senhor, precisamos todos os dias converter a nossa mente e nos examinar, como a Bíblia fala, examine-se a si mesmo o homem, e ver o que em nós precisa da presença do Espírito, porque a gente se perde na nossa caminhada, na nossa vaidade, nos nossos valores, nos nossos medos, nas inseguranças, e a gente começa a trazer uma redoma de proteção sobre nós, e nós acabamos nos esquecendo do poder que há sobre nós, essa capacidade de realização. E eles começaram partindo de Gilgal. Gilgal é o lugar das nossas renúncias. Lugar de hoje nos despir do nosso passado. Ai, pastor, de novo, fecha a porta do passado. Ah, lá. A mesma história, pastora, de novo, eu já fechei, já esqueci. Queridos, isso não é verdade. Talvez hoje você possa não se lembrar de muitos cenários, mas ao longo da nossa caminhada existem fatos que acontecem que te traz memórias do passado e te prende isolamento e dor, em choro. Então como que você fechou a porta do passado? Não fechou, ela está aberta. Por isso que todo dia é um novo dia, por isso que todo dia eu preciso me renovar. Todos os dias eu preciso me converter. Porque a minha mente, ela armazena e fica tudo registrado no meu inconsciente. Queridos, se nos meus ossos tem genética, no meu corpo tem armazenamento do DNA da minha mãe já até faleceu, meu bem. Está no meu corpo. Eu não tenho como encontrar genética, imagine no espiritual. Naquilo que são palavras lançadas, portais abertos, maldições familiares, cenários que você muitas vezes conhece. E que ao longo da tua jornada com Deus, o Senhor começa a trazer lembranças, para palavras, sentimentos. E você fala, meu Deus, nunca pensei desse jeito. Nunca ouvi dessa forma. E é a mesma palavra, sim ou não? É a mesma. Mas Deus, Ele não vai abrir assim, ó, e derramar sobre você a cura. Ela é gradativa, porque nós não suportaríamos. Porque é que tem coisas que está armazenado no seu inconsciente que você não se lembra de criança. Por quê? Porque você não suporta. A dor foi tão grande na tua infância que a tua mente ela pôs uma pedra. Hoje você tem sintoma de dores da infância, que está lá recalcado, está lá escondido. Não está apagado não.
Não, está apagado. Memórias de escassez, de miséria, de abusos. Hoje você precisa entender que você tem que lidar com Gilgal todos os dias. Deus vai te curar todos os dias. Todos os dias. E nós vamos renunciar na nossa vida. Aquilo que hoje é uma memória, aquilo que hoje é uma dor, aquilo que hoje eu me lembro, aquilo que hoje eu estou vivendo. E que está conectado com uma mensagem do passado, dizendo que eu não consigo, que eu não posso, que eu sou feio, que eu sou velho, que eu sou gordo, que eu sou magro. Que não tem espaço, que não tem abertura, que não tem oportunidade. Tanto vocabulário, tanta mentira que a gente conta para nós mesmos. Uma capa de proteção. Melhor você mentir para você do que você ser exposto. Melhor você ser exposto e ser curado, queridos. Grave o que eu estou te falando. Quando Deus permite um cenário de vergonha, de exposição, não é para te humilhar, é para te curar. É para te curar. Grava o que eu estou te falando. E o Senhor quer te curar. Quando Josué, ele recebe uma direção para ir para a terra da promessa. Moisés morreu. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Circuncidar o povo e o quê? Passar por Gilgal. Hoje a gente está passando. E nós vamos entrar, queridos, na terra da nossa promessa. Olha o que fala em Josué 5:9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, e até o dia de hoje, até o dia de hoje, até o dia de amanhã, até o dia depois de amanhã, vai ter um Gilgal que você vai se deparar e que você vai ter que renunciar, que você vai ter que fazer escolhas assertivas, que você vai ter que encarar a vergonha de frente para superar, suportar e viver o novo de Deus. Hoje o Senhor está removendo a vergonha de sobre nós. Amém? Hoje eu preciso deixar o meu coração aberto para que eu não crie uma idolatria emocional, queridos. Olha isso. O que é uma idolatria? Tudo que ocupa o lugar de Deus, sim ou não? E o que é uma idolatria emocional? É quando o meu marido ocupa o lugar de Deus. A dependência emocional. Meu filho ocupa o lugar de Deus. Meu pai ocupa o lugar de Deus. Quando pessoas ocupam o lugar de Deus e tem mais voz do que Deus. Hoje nós estamos nos desligando dessa idolatria. Nós estamos tirando da nossa vida todo o pecado oculto, toda mentira, manipulação, pornografia, todo roubo. Nós estamos nos liberando de Gilgal, amém? Você está liberando a tua vida. Deus quer que você enxergue. E tem uma caminhada ainda para percorrer. Qual é a próxima? Betel. Betel é o lugar de revelação, é onde tudo começa. É o lugar de experiências espirituais. Vocês lembram quando Jacó, ele saiu fugido de casa? Vocês lembram? E ele vai em direção àquilo que a mãe tinha orientado, para a casa do parente. Ele vai sem era nem beira, mas vai com foco na mente. Vai sem nenhum recurso. Ele vai só com a presença de Deus. Gênesis 28:15 diz assim: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que você for. E te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que eu te lhe dei referido. O Senhor está fazendo uma promessa, guardando a tua entrada e a tua saída, queridos. Aí, Jacó desperta do sono. Ele estava dormindo sobre uma pedra. Vocês lembram desse cenário? E ele fala: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. E tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava de Luz, ele deu o nome de Betel, lugar de experiência, lugar onde Deus marca em falar com você.
Betel revela quem é Deus para você. Será que hoje você não precisa de mais um pouquinho da revelação de quem Ele é para você? Será que hoje você não precisa de mais um pouquinho dessa unção multiplicada? Desse agasalho do Deus vivo, desse conforto, desse abraço, de palavras que vão te dirigir, que vai ser luz para você? Será que hoje você não precisa mais dessa presença? Será que hoje você não pode se prontificar, acordar 15 minutos mais cedo para ler um versículo e orar e se relacionar com Deus de Betel? Será que na demanda do teu dia não tem esse espaço de consagração? Ao invés de você acordar e pegar o celular e começar a ver notícias, e começar a rolar o feed, e começar a responder no WhatsApp, será que não é hora de você abrir os olhos e dizer: Senhor, fala comigo. Fala comigo sobre esse dia. Fala comigo sobre esse ano, a revelação do que o Senhor tem para mim esse ano. O que eu preciso aprender? O que esse ano vai martelar o ano todo? O que é andar junto? O que é ter aliança? O que é ter um mentor para andar lado a lado? Uma pessoa que eu posso me apoiar? Ser discipulado? E quem eu posso discipular? Quem eu posso trazer para perto? Quem eu posso trazer e avivar a fé? Onde eu posso ser instrumento? Porque não é sobre só receber e se encher e se fartar e ficar dengoso. Água parada da dengue, sim ou não? Mas é sobre você entregar. Quem eu vou abençoar? Quem hoje eu vou dar um versículo, uma palavra, um abraço? Quem hoje eu vou mandar um post com um verso da Bíblia? É sobre você expandir. Quem hoje eu vou tirar essa relação de dependência, essa pessoa tóxica do meu lado, essa amizade que só me chama quando precisa? Sabe aqueles amigos que só chama quando precisa? Todo mundo tem, queridos. Todo mundo tem. Pode ficar bem tranquilo. Está na hora de a gente arriscar da nossa lista. Amigo é aquele que anda junto, que está do lado, que chora os nossos choros, que guerreia as nossas guerras. É esse que eu vou modelar e investir. Porque tudo aquilo que a gente traz para perto de tóxico, a nossa mente envenena. Porque você é o modelo das pessoas que você anda ao teu redor, porque o teu cérebro modela. Você sabia, vou te contar uma coisa, as mulheres bem sabem disso. Mulheres que andam muito juntas, elas começam a menstruar nas mesmas fases, nos mesmos dias? Vocês sabem disso? Homens, vocês sabiam disso? Isso significa que o teu corpo, ele faz um imã de atração. O que você está atraindo para você? Quem que você quer do seu lado? O que você está modelando para a tua mente, para o teu espírito, para o teu coração? Está na hora de nós, como servos de Deus, saber que intimidade é escolhido a dedo, mas o doar, o discipular, é para todos. Eu discipulo todos, mas nem todos andam aqui. Deu para entender? Isso é seleção, queridos. E nós precisamos fazer isso para nós termos uma mente mais efetiva daquilo que o reino quer esclarecer para nós. Isso não é, ai pastora, vai se afastar de todo mundo. Não, querido, é intimidade. Você abre a sua intimidade para todo mundo? Claro que não. Claro que não. Mas para quem você chama para perto, você escolha bem. Porque você está modelando tudo. A sua mente começa a pensar igual da outra pessoa. Então pode ser, chegado, querido, se é uma mente maligna, eu discipulo, eu não ouço e eu não ando junto. Deu para entender? Em nome de Jesus. Agora a gente vai entregar Jordão. Passamos por Gilgal,
deixamos nosso passado, isso nós vamos todos os dias. Reafirmamos a nossa identidade em Betel, de quem é Deus para nós, né? Ou é nossa identidade não, de quem é Deus para nós, o amor dele conosco, o cuidado, o zelo. E Jordão? A Jordão é a identidade de filho. Mateus 3,16 assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que o céu se abriu, e ele ouviu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. O Senhor, Ele tem hoje para você uma cura na sua identidade. Todo mundo sabe que o cenário do homossexualismo é uma crise de identidade. Se um homossexual fizer um exame genético, tem o terceiro gênero? Não. Ele pode se vestir de mulher, ele pode fazer cirurgia, ele pode fazer o que ele quiser. A genética dele vai ser aquilo que Deus determinou. Sim ou não? Então ele está em crise de identidade. E eu e você precisamos tomar muito cuidado para não entrar em crise de identidade. E eu não estou falando de gênero. Eu estou falando de você se perder em relacionamentos tóxicos e abusivos. Uma vez que eu começo a abrir espaço, volto a dizer, para a intimidade, eu começo a criar uma codependência. E eu passo a não ter mais escolhas. Eu começo a escolher o que o outro quer. Eu começo a perder a minha identidade. Eu já não sei se eu gosto de azul, se eu gosto de vermelho, se eu gosto de preto, se eu gosto de rosa. Eu não sei mais se eu gosto de peixe, se eu gosto de carne. O que você quer comer? Tanto faz. O que você quer vestir? Tanto faz. Sabe aquelas pessoas que você pede uma opinião, elas ficam... Eu estou pedindo, o que você... Tanto faz, tanto fez, tá? Não, eu quero saber o que você quer. Será que você não está se perdendo na multidão? Será que você não está se perdendo nas falas da multidão e perdendo a sua identidade de filho, que você é herdeiro e co-herdeiro? Que Deus já reservou coisas espirituais, promessas para você. Será que você não está se comparando e se igualando ao mundo? Toda vez que você se compara, você entra no veneno da tua alma. E hoje o Senhor quer que você se liberte. Ou você fica tão dependente de um relacionamento abusivo que tudo você se culpa. Tudo você pede desculpa. Você já viu aquela criança? Caiu um negócio, ai mãe, desculpa. Tudo. Parece que ela vive em constante culpa. É um retrato de um cenário de autoritarismo e não de autoridade. O cérebro dela fica todo emplacadinho assim, ó. É tudo assim, ó, redondinho. Essa pessoa vai ter crise de identidade, gente. Ela vai ter relacionamentos abusivos. Ela não vai escolher marido e não vai saber escolher esposa decente. E isso precisa ser claro e rasgado dentro de nós. Porque a gente precisa fazer conserto. Ai, pastor, e agora? Eu estou na idade adulta. Tudo que você está falando, eu estou vivendo. O evangelho é o quê? Conversão. O evangelho é o quê? Cura. Cura. Todo dia eu me curo. Qual é a minha parte doente? Vou buscar meu pastor, vou buscar minha pastora, vou abrir o livro da vida e vou falar, me direciona. Qual o exercício de casa que eu tenho que fazer? Qual é a atividade para eu poder sair dessa culpa? Para eu parar de ser cheio de dedos, cheio de medo, vira covarde. Vira covarde. Em nome de Jesus, o Senhor está falando essa manhã para você, tem um Jordão, tem um passar para a terra da promessa. Não vai ficar no limbo, não vai ficar no Egito, não vai ficar, querido. Não vai ter crise de identidade, não vai ser um falido emocional e sentimental. Não vai ser nenhuma Gretchen da vida em nome de Jesus, hein, gente? Você vai se curar.
Sabe aquela pessoa que vários casamentos, a culpa é sempre do outro, do outro, do outro? Não é. Você não sabe escolher. Você que não sabe escolher. Você escolhe segundo a tua deformação, as suas dores, os seus traumas. Você escolhe segundo o que os outros querem para você. Cadê a sua opção? Cadê, queridos? O Senhor hoje quer que você se liberte do cárcere. E está aqui, ó. Não está aqui. Está aqui. Aqui. A vida paralisa, estagna. Você fica na frente do Jordão, não sabe se bate o manto, se vai lá para trás com os discípulos, se invoca o Deus de Elias. Você fica perdido, não tem direção. Por quê? Porque a tua mente está completamente mandada e dominada por cenários traumáticos e rédeas. O Senhor hoje quer que baixe a guarda. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Porque Deus tem para vocês, querido, uma porção dobrada de unção. Eu falo que cada culto para mim é uma cura e uma revelação que Deus me dá, que eu fico, Deus, eu não sabia que eu estava tão doente nisso. Eu não sabia que eu estava tão doente nisso. Queridos, para mim hoje, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, infelizmente, ainda não consegui superar meus aniversários. E eu tento. Mas para mim é um dia pesado. Eu tento me esforçar. Mas eu tenho muitas marcas. Muitas marcas. Perdas. Muitas perdas. Muitos desertos, muitos lutos. E eu modelo a minha mente todo aniversário. Todo aniversário eu me programo, eu me esforço. Todo aniversário. Então eu preciso de cura. Você precisa. Porque talvez não é seu aniversário, mas é algo que você precisa vencer. Algo que você precisa vencer. Eu lembro dos meus pais que já foram. Não queria ter uma memória tão dolorida nesse dia. Mas eu tenho. Eu faço de tudo para eu me alegrar. De tudo. Esse culto é para mim. Eu preciso dessa porção dobrada de unção. Os abraços que eu não tenho. Você se lembra? É inevitável. Hoje eu completo 48 anos. Quantas histórias revivi. Deus tem mais para nós, queridos. Deus tem mais. Você precisa lutar contra isso que está te sufocando. Você precisa lutar. Você precisa largar alguma coisa do seu passado. Você precisa se esforçar. Até o fim desse dia. Eu vou terminar diferente. Eu me determinei no Espírito. A minha vontade nesse dia não é nem pregar. Não é. É só receber. É só... Como hoje eu desejei que esse menino viesse louvar. Eu queria receber algo diferente que me dissesse assim, é seu aniversário, se alegra. Mas aqui, ó, tá vendo? É aqui o problema. Tem mais clareza para vocês entenderem o culto de hoje? Todos nós precisamos, querido, de uma cura. Eu quero que você curve a tua cabeça. Por quê?
que você está andando na multidão? Por que você está andando em bando? Você é exclusivo. Você é amado. Você não é qualquer um. Por que você não consegue determinar a tua opinião, as tuas vontades? Por que você quer determinar tudo? As mulheres têm que tomar muito cuidado. Nós somos organizadoras e nós não somos autoritárias. E a gente organizando tudo, a gente quer organizar até a vida dos outros. Isso é um grande erro, queridos. Porque eu mesmo tendo 2 filhos especiais, eu preciso deixar, de alguma forma, tentar entender que eles têm uma identidade própria. Que eles também têm as suas vontades. É tão difícil para mim enxergar isso. Porque eu, como mãe, quero o melhor para eles. E eu sei que você, como mãe e pai, está fazendo o seu melhor, mas cuidado. Cuidado com o autoritarismo. Cuidado dos teus sonhos frustrados, você quer colocar e jogar sobre os seus filhos. Cuidado quando você poda os seus filhos. Cuidado quando você dita regras de comportamento para parecer para os outros que os seus filhos são educados, para você não passar vergonha e podando a expansão, a criatividade do teu filho, o jeito desenvolto dele. Cuidado, queridos, para você não amargar numa frustração de um amor não correspondido por uma má escolha segundo as suas carências. Cuidado para você não barrar o amor verdadeiro pelos seus medos, pelos seus complexos. Glória a Deus que diante de todos os cenários tão deformados que eu tinha na minha vida quando eu entrei na igreja, eu ainda ouvi a voz de Deus e escolhi o homem que o Senhor tinha separado para mim, não segundo o que eu queria. Porque se eu tivesse escolhido segundo o que eu queria, hoje eu estava frustrada, eu não estava na igreja, eu poderia estar vivendo uma vida de milhões, querido. Mas eu não ia ter a presença do Espírito, eu não ia ter os filhos que eu tenho, eu não ia ter as experiências que eu tenho, eu não ia ser quem eu sou. Viver o propósito de Deus, me entregar, renunciar. Então Deus tem coisas grandes para vocês. Passa pelo deserto, passa pela dor, passa pela aflição, mas levanta a tua cabeça, porque Deus tem um Jordão para você nessa manhã. Deus tem uma passagem para a terra da tua promessa. Deus quer te curar, Deus quer te libertar todos os dias. Esteja decidido hoje ser curado, viver um novo amor, um novo trabalho, desejar ser melhor para a tua família, desejar ouvir a opinião do teu filho, saber o que ele quer, desejar ser melhor para o outro. Queridos, eu quero te ungir. Essa palavra falou com você? Só vem aqui, eu vou derramar o óleo. Você já ouviu tudo que eu tinha para falar? Você que precisa se libertar. Eu não tenho como entrar na tua cabeça, pôr uma chavinha e abrir. Não, eu não tenho como fazer isso. Eu gostaria, até em mim hoje. Até em mim eu gostaria, mas eu não consigo. Não consigo. Não consigo. Então, eu quero derramar, eu e o pastor, a unção que está sobre nós, sobre vocês. Essa unção de profeta, essa unção de sacerdócio sobre vocês. Porque segundo os propósitos que Deus tem para vocês, vai se manifestar. Pastor, eu não quero ser profeta, eu não quero ser sacerdote, eu não quero ser dirigente. Eu não quero. Queridos, o que você quer, eu não sei. Eu sei o que o Espírito está mandando eu fazer. Então eu vou derramar. Você representa uma geração, você sabia? Através de você vai vir filhos e netos. Unção. Nós somos reis e sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo separado
Eu não sou a multidão. Vem, Santo Espírito de Deus. Revela, Senhor, no oculto. Revela, põe para fora as tristezas, as culpas, as mágoas, os ressentimentos. Põe para fora, Senhor, faz-se lembrar. Que a tua memória comece a se expandir. Começa a se expandir. Para de se limitar. Para de ir na opinião do outro. Para de se subjugar. Você tem uma identidade própria. Você é escolhido, tem uma digital. Sai dessa prisão. Sai dessa prisão. Sai dessa prisão hoje. Sai dessa prisão, querido. Sai. Liberta. Liberta dos cárceres. Sai dessa culpa, desse julgamento. Ai, porque eu fiz tudo errado. Ai, porque eu perdi tempo. Ai, porque... Chega. É a partir daqui. A partir daqui, abre o teu coração para receber o novo de Deus. Novo casamento, vinho novo no seu casamento, cura, nova profissão, entrar na tua profissão, realização pessoal. Ser o mentor do teu filho. Mentor, mentor, não ditador de regras. Mentor, libera unção, Senhor, nessa manhã. Libera unção nessa manhã. Libera visão, revelação. Libera, Senhor. Libera visão. Libera revelação. Libera unção fresca. Libera profissão. Libera casamentos. Bom encontro. Cura no corpo. Realização. Libera a tua vida. Libera a tua vida para ser feliz. Você merece ser feliz. Libera. Libera a tua vida para ser feliz. Todos os complexos, todas as mentiras do diabo, toda a cadeia que você entrou, sai nessa manhã. Sai com a tua família, com a tua esposa, com o teu filho. Sai da prisão. reconhecer quem é Deus na tua vida, queridos. A tua autoridade vai atrair as pessoas para perto de você. Você não precisa provar que você é crente. Você não precisa provar que tem poder na oração, na tua família. Sabe quando todo mundo te dá ouvido, menos a família?
Sabe? É engraçado isso, né? Pois eu estou declarando uma palavra sobre você. Você vai ter honra dentro da tua casa. Dentro da tua casa. João 14:12 diz assim, ó: em verdade lhe digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus declarou que ele não tinha honra na sua terra, mas ele venceu. Ele venceu tudo, a baixa imagem que talvez queriam colocar nele, todo julgamento, toda mentira. Sabe, quando a pessoa desdém da pessoa, duvida da capacidade, ele venceu tudo isso. Ele está dizendo aqui, ó: o que eu vivi você vai viver, e você vai viver mais. Ele está dizendo assim, ó: você vai ter honra na tua casa, você vai ter honra no teu trabalho, você vai ter honra espiritual, você vai ter honra na tua igreja, você vai ter honra, porque você carrega aquele que venceu o mundo. Você carrega, então para de olhar para baixo, para de se comparar, para de se subjugar, porque não é ninguém que está fazendo isso com você, é você mesmo que está se destruindo. E aí quando alguém faz um comentário, só potencializa o que você já pensa ao teu respeito. Ai, mas eu fui criado assim, eu fui espancado, eu fui ameaçado, eu fui... Até quando você vai ficar com essa memória? Até quando você vai dar a mesma desculpa? Seus pais fizeram o que era melhor, só que agora você adulto decide sua vida. O que você quer? Agora é você que decide a tua vida. Eu louvo a Deus por tudo que eu passei, por tudo. Uma mãe autoritária, general. Eu louvo a Deus. Ela me ensinou como ser diferente. Ela me ensinou como ser diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que resplandeça o rosto sobre você e te dê paz. Enche o teu coração de paz, que essa palavra venha te confrontar, que essa palavra venha, sabe, mexer por dentro. Ai, não gostei dessa palavra, não gostei como a pastora falou. É bem assim mesmo, que o Espírito Santo te incomode, para que você saia da vala comum, para viver o teu chamado, a tua eleição, para viver os sonhos que Ele tem para você, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Já orei por tantas pessoas de aniversário nesse altar. Cadê a Oriana? Eu preciso orar por ela também. E hoje não posso deixar de orar por ela, né? Amém? É o meu cheirinho em casa, né? Amém? A minha jovem senhora usa óculos, às vezes encrenca com as coisas, coisa de velho, né? Mas uma coisa é verdade. Eu até publiquei a foto que a gente teve que fazer, comer o bolo antes de entrar o jejum. Foi estratégico. Aquela foto é de uma semana antes do aniversário, porque ia entrar em jejum de doce, né? Então a gente já comemorou na segunda-feira passada, assim, para ter um bolo, né? Foi uma bênção. Então, quando eu publiquei aquela foto, eu estava meditando no que escreveria. E de fato, cada ano que nós comemoramos o aniversário, é o privilégio de Deus nos deu de conviver os melhores dias das nossas vidas. Falo aqui como um marido apaixonado eternamente. E eu sei que hoje inicia um novo ciclo na vida dela. E eu vou fazer parte até que ele venha, né? Deus nos deu um privilégio, te deu um privilégio. Vem cá, Uri. Aleluia. Quantos anos você fez? 11 anos de um privilégio que Deus nos deu. Não é verdade? Então nós temos histórias para serem contadas
escritas pela mão de Deus. Amém? Que nenhuma data passe diante dos teus olhos, sendo aniversário ou não. Que nem um dia passe sem você saber que Deus colocou essa pessoa na sua vida, essa família, essa casa. E os propósitos dele vai se cumprir. Porque hoje é um dia especial. Para uns, para outros é um dia comum. Mas não permita que a presença de Deus seja comum na tua vida. Sempre seja especial. Amém? E eu quero que você levante a mão para a Oriana, para a pastora. Que dia que foi? Dia 11 fez 11. Só não é 2011. Aleluia. Amém? Espírito Santo de Deus, eu consagro a vida da Oriana, Pai, diante do teu altar. Peço que o Senhor aguarde, a proteja, a faça, Senhor, viver o melhor neste novo ciclo. Acampa os teus anjos ao redor da tua filha. Dá graça, Senhor, em tudo que ela for colocar as mãos, por realizar. A inteligência já está sobre a vida da tua filha. E que ela possa usar essa inteligência com sabedoria. E o desejo do Senhor é que ela cresça. É que ela viva, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem planejado e o cumprimento de todos os propósitos. E eu profetizo, ano após ano, Deus vai cumprir o favor dele sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Assim também, Pai, como na vida da minha esposa, da pastora Márcia. Pai, Senhor, a tua obra. Que o Senhor dê a ela alegria, regozijo, a tua honra. Que o Senhor a direcione a concluir tudo aquilo que são os teus propósitos na vida dela. Que ela possa viver o melhor tempo da sua vida. E eu declaro que o melhor do Senhor ainda está por vir. Eu abençoo uma data tão profética, abençoada em nossas vidas. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, hey, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra Oriana, pastora Marcianada. Como é que é? É bênção, é bênção.